nossa pergunta agora é sobre mais o panorama mundial. Vários países estão com taxas de juros zero, negativas, e mesmo assim não estão conseguindo crescer. E outros países com juros positivos estão crescendo modestamente. Queria que a gente explanasse um pouco sobre isso. Olha, uma coisa que eu estou convencido, e eu sou bem keynesiano nesse aspecto, né, é reconhecer que a economia, as regras do funcionamento da economia mudam de acordo com a evolução da sociedade. Isso tem exemplos claríssimos. O mais divertido deles é o Milton Friedman, com toda a teoria dele de que a inflação é monetária, e de repente sumiu, e nós sabemos por quê. Porque o conceito de moeda, e nisso o André tem escrito coisas deliciosas, o conceito de moeda para a economia muda com a sociedade. Então, quando você tinha lá nos anos 60, 70, 80, quer dizer, o conceito de moeda bancária funcionava. A sociedade foi modificando esse funcionamento, e aquela moeda daquela forma, ela deixou de existir, certo? E você então tem que fazer uma revisão do teu arcabouço teórico para continuar capturando o que a sociedade está fazendo. Porque a realidade da economia é dentro da sociedade, não é uma coisa que se coloca, né? E você tem outros exemplos, aqui mesmo no Brasil. Certo? Aqui, se não tivesse a geração de economistas que percebeu de que a moeda no Brasil já tinha virado uma coisa endógena, certo? E que, portanto, toda a terapia clássica, porque o governo do Sarney, quando ele substituiu o Tancredo, o Tancredo tinha posto lá uma equipe mais dura do que o Paulo Guedes. Inclusive, um dos diretores do Banco Central é o presidente da Petrobras agora. E esse pessoal foi com uma terapia clássica de arroxo fiscal, e a inflação você não conseguiu reduzir a inflação, e a economia entrou em recessão. Foram lá e tiraram. Aí é que entrou esse grupo da PUC do Rio, o André, o Perso, Chico Lopes, né? Eu era diretor nessa época e acabei entrando nesse grupo e aprendi com eles. E só se resolveu o problema da inflação quando se entendeu a natureza da moeda indexada, né? Eu acho que, de certa forma, nós estamos vivendo um desses momentos em que a transformação na sociedade está caducando os conceitos econômicos. O exemplo mais delicioso é a chamada curva de Phillips, né? A curva de Phillips tem uma carga de pesquisa numérica feita ao longo de várias décadas, né? É a mais elaborada que tem, e não está funcionando. Pela curva de Phillips, os Estados Unidos já devia estar com uma inflação salarial lá de 10%, 12%, e não vai. Então, aí é um pouco da humildade que você tem que ter. Alguma coisa está acontecendo, certo? A mesma coisa na Europa, certo? São sociedades completamente diferentes, certo? Mas que estão, de certa forma, reagindo com essa ambiguidade em relação à taxa de juros. O que eu tenho lido é que um dos fatores realmente por trás desse fenômeno é a China, né? Porque a China incorporou, sei lá, 800 milhões de pessoas que estavam fora do processo de produção, certo? Isso gerou um aumento de oferta de bens. Agora vai começar o serviço, mas basicamente de bens, num mundo estável em termos de tamanho, né, com um aumento populacional muito baixo, essa carga de novos produtos realmente jogou tudo para baixo. Então, se isto é verdade, você tem um fator externo que não existiria, porque uma coisa que é clara é que inflação está ligada ao equilíbrio entre oferta e procura. Aquilo que se vende e aquilo que se compra, né? Então, nesse conceito, que eu acho que é verdade, dizer,
como o chinês, pelo menos até agora, comia e poupava o resto, tanto que a poupança, a taxa de poupança tinha 40%, 50%. Quer dizer, essa taxa de poupança quer dizer assim, sobrava um monte de produtos, né, que vinha para o mercado que já estava saturado. E ninguém podia competir. Ninguém podia competir. Então, é um pouco esta, aparentemente, os últimos dados, hoje saiu um PIB americano lá, estrombólico, quer dizer, nos últimos dados, mesmo nos Estados Unidos, a taxa de inflação salarial, vamos dizer assim, já começou a subir. Certo? Então, quer dizer, de certa forma, essa entrada adicional de produtos se esgotou, certo? E para você continuar atendendo a demanda, você está tendo que aumentar a produção. Aí você vai buscar o salário, você vai buscar o trabalhador, não tem mais. Aí começa o processo natural. Tanto que é uma coisa muito interessante, porque são poucos. Eu gosto de ler esses marginais do pensamento econômico, mas eles já estão advertindo, olha, toma cuidado, porque a curva de Phillips nos Estados Unidos está começando a mostrar a cara. Mas eu acho que o que houve, e se isso é verdade, esse é um fator que se esgota. Não é que, vamos dizer assim, a teoria econômica, vamos jogar fora e não vale nada. Não, não é. Se isso é verdade, quando se esgotar esse fluxo adicional de produtos na China, até porque o chinês agora está começando a ele também consumir mais, aí você vai voltar a uma certa equação. Mas que é eu me lembro, o Mário Draghi, que é o presidente do Banco Central Europeu, quando ele começou com essa política, os alemães queriam matá-lo, né? Porque tem lá um moleque de 35 anos que era presidente do Banco Central da Alemanha, que era assim considerado o gênio, jovem, aquele negócio. O cara não aconteceu nada. A inflação, pelo contrário, eles estão cavucando areia ainda. A explicação, para mim, mais clara é o do fenômeno da China, como um movimento de oferta extra-adicional, consumindo recursos de lá. Então, vamos esperar, certo? Se isso é verdade, as coisas devem começar a mudar. Agora, o problema da Europa é mais geopolítico do que... Porque nesse período os Estados Unidos também, mas menos, né? Nesse período em que o crescimento econômico foi muito frágil, você começou a acirrar as disputas, né, de classe, de renda. E isso vazou hoje. Eu acho que a gota d'água foi a imigração lá que a Alemanha adicionou, né? E isso criou, eu li um artigo muito bom, uma certa racionária que é o seguinte: foi os imigrantes que provocaram essa perda de renda da classe média mais baixa, e aí você detonou todo um processo político. Isso parece mais amplo do que a Alemanha. Luiz, muitíssimo obrigado, maravilha de entrevista, o nosso círculo aí fica muito grato por essa contribuição, tenho certeza que os nossos assinantes vão se beneficiar muito e espero aborrecer muitas vezes ainda. Não, é um prazer e acho que hoje é uma responsabilidade da nossa geração dar explicação sobre por que nós chegamos nessa situação, certo? E evidente que incorporando informações e análises que as pessoas às vezes não têm ainda muito claras, né? Então, para mim é um prazer e será um prazer voltar assim que vocês me convidarem. Muito obrigado.